Fala aí galera, tudo bem? Me chamo Guilherme. Estamos aqui com o nosso segundo episódio do Suspencast. Nosso Suspencast é um podcast onde a gente fala sobre suspensão, pessoas que têm empresa, né? Hoje nós estamos aqui com o Lincoln de Curitiba. O Lincoln tem uma recuperadora lá, trabalha com serviços automotivos e ele vai se apresentar e contar um pouco da história dele pra gente aí. Fala lá, Lincoln. É um prazer estar aqui, Guilherme. Viajei aí 250 quilômetros para estar aqui hoje. É um prazer, gostei da oficina. Projeto bacana. Só pela bancada aqui já põe respeito. Tem bastante acessório aí, né, Lincoln? Conheci o projeto, muitas ideias. O cara é uma mina de ideias. De ideias, né? Fica impossível ficar do lado do conhecimento de um cara desse. Nós estamos aqui hoje para conhecer a oficina dele, conhecer o projeto dele, esse podcast. Projeto muito bacana. Nós estamos começando e estamos no segundo. Um prazer estar aqui nesse segundo. Vai ter muitos pela frente ainda. Projeto bacana. E vamos começar aí, vamos ver como é que... Hoje a gente está com o Lincoln aqui, a gente quer saber um pouco da história dele, né? Como ele começou, ele até falou para mim, a gente conversou um pouco pelo telefone, né, Lincoln? Tu começou na garagem, no meio da garagem da tua mãe, né? Hoje tu tem uma empresa de 1.000 metros quadrados, né? Uma empresa bem grande, recupera, trabalha muito carro, como a gente diz, primeira linha premium, né? Especializado nessa parte também. Conta aí um pouco para a galera aí a tua história, como começou, como o Lincoln começou fazendo amortecedor, como ele saiu vendendo no mercado, né? Da onde tu saiu também, é legal contar aí para a galera saber como começou, né? Primeiramente aqui eu vou começar a contar a história, mas por trás de mim existe uma estrutura. E eu não posso deixar de agradecer primeiramente, porque eu começo a contar histórias aqui e parece que eu fiz sozinho, porque eu me empolgo, começo a falar, mas por trás de mim eu tenho pessoas muito importantes hoje que eu não posso deixar de contar com elas. Uhum. Primeiramente a minha esposa, meu sócio. Hoje em dia eu tenho funcionários que eu tenho vergonha de falar que são funcionários, porque são pessoas que estão ali, são ponta firme, são pessoas que hoje eu não considero eles como um simples funcionário, são pessoas que estão ali e são rentabilizados pelo aquele serviço. Uhum. Mas os caras, eles dão a alma pelaquela empresa. Então, é impossível contar essa história sem ter que agradecer a todos que estão por trás. Porque passa a impressão aqui que eu vou começar a contar que eu que fiz, não. Mas existe uma estrutura que começou através da minha esposa, meu sócio, e ela foi crescendo passo a passo, foi dando. E aqui a gente vai começar a contar. Para isso tudo fazer sentido, eu tenho que contar um pouquinho antes dali também. Porque quando a mentalidade ela chega um pouquinho antes da gente dar aquele primeiro passo de alugar um barracão. Uhum. Muita gente começa por esse passo primeiro e muita gente acaba entrando na estatística e acaba dando errado. Mas é porque também não estava muito preparado. Isso. Minha história começa... Eu estava ali com 23 anos de idade, procurando emprego, andando de bicicleta. Muita gente já passou por isso também. E chegou um ponto que eu olhei para mim e estava perdido, cara. Eu olhei assim e falei, caramba, cara. 22 anos de idade, não tenho profissão, não tenho... Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Ali 96, não tinha carro, não tinha moto. Eu falei, como é que a gente vai fazer tudo isso daí, cara? Como é que começa? Como é que a gente vai gerar uma história? Comecei a procurar emprego, falei, cara, meu sonho é entrar na fábrica da Volkswagen. Eu falei, não, é lá que eu quero ir, eu vou trabalhar para isso, eu vou estudar para isso. E ali começou uma jornada de procurar um emprego, cara. Meu sonho era trabalhar na fábrica da Volkswagen, eu só via isso pela minha frente. O que eu tinha de dinheiro para injetar na época, eu fui lá, fiz curso de pintura, curso de latoeiro, curso, tudo que era envolvido a automobilística, eu comecei a injetar material de curso. Logo, não consegui entrar na fábrica da Volkswagen, é uma empresa muito restrita na parte de contratação, você precisa ter um perfil muito forte para você entrar lá. Precisa aparecer oportunidade, você tem que estar no lugar certo. E, no entanto, eu comecei a trabalhar com lataria e pintura de carro. Nada a ver com o que eu faço hoje. Lataria e pintura, comecei a fazer com polimento, aí já comecei a ser preparador e pintor, comecei a trabalhar, até que eu tive a oportunidade de entrar na fábrica da Volkswagen, que realmente era meu sonho. Batalhei bastante, fiz várias entrevistas, a gente se preparou para isso e eu consegui. Quando eu coloquei meu pé dentro da fábrica da Volkswagen, isso foi em 2004. 10
6/6/2004. Era uma segunda-feira, lembro da data até hoje, né? O dia que me ligaram, os caras me ligaram no dia 20, no domingo, meio-dia, eu lembro dos detalhes, porque foi meu sonho estar dentro. Marcou, né? Ficou registrado no HD aí. Foi o meu sonho mesmo entrar dentro daquela fábrica. E lá, cara, eu me empenhei, trabalhei, logo a gente já foi promovido, porque, cara, eu trabalhei como se aquela empresa fosse minha mesmo. 13 anos de função lá dentro, nunca cheguei atrasado, nunca faltei. Se aconteceu algum evento, porque foi muito grave, é de a gente trabalhar doente, trabalhar de qualquer jeito, porque aquilo ali para mim era a minha vida, era meu sonho aquilo ali. Uhum. Minha esposa também começou a estudar, nós tivemos o sonho dela entrar como bancária, também nós fizemos todo o trabalho, ela foi lá, fez faculdade, fez inglês, fez as certificações bancárias, estudos que era para gerente, os gerentes profissionais estavam fazendo teste, a minha esposa ia fazendo, até que conseguiu também. Então ali nós realizamos 2 sonhos. Eu entrei na fábrica da Volkswagen, a minha esposa entrou no banco. Na época era o banco o Bradesco, entrou no Bradesco. Uhum. Aí olhamos um pro outro e falamos, agora estamos feito. Eu realizado, eu na fábrica da Volkswagen, você no banco, agora é só nós administrar e a aposentadoria está garantida. Uhum. Né? Até que veio a brilhante ideia de eu falar assim, agora eu quero sair daqui. Nada de estabilidade, de... Nada, eu falei assim, aí agora? Agora vai sair para onde? Eu falei assim, né? Falei, não, eu acho que... Pô, mas não era nosso sonho isso daqui? Nós não batalhamos para chegar até aqui? Não, agora eu acho que eu vou mudar meu sonho, não quero mais isso. Só que logo eu percebi um detalhe, a gente nunca... Meu pai ele é frentista de posto de gasolina, minha mãe é zeladora. Eu já logo penso, falo assim, mas tem o sogro, né? Não, meu sogro também, meu sogro é chapa que descarrega caminhão, Uhum. e a minha sogra também trabalhava com limpeza, então a gente não teve um berço de ouro, a gente não teve nenhum investimento, não teve alguém que injetou um dinheiro, não teve um pai rico, uma herança, um sogro que caiu do céu e tossa a empresa para você. Não tenho tios empreendedores, não tinha amigo empreendedores, como que eu vou ser um empreendedor? Eu falei assim, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Eu quero uma coisa que está muito distante, uma coisa que não tem informação, uma coisa que... Não tem ninguém na família de exemplo. Só nada. querer por querer está muito distante. Está muito distante. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? Entrei na internet, aquela pergunta que todo mundo faz, como ganhar dinheiro com a internet, como empreender. Pá. Caiu alguns vídeos de venda, logo eu conheci o Dr. Lair Ribeiro. Conhece o Dr. Lair Ribeiro? Sim. Já ouviu falar? Já. Me interessei e falei, pô, esse cara, tem muito que ensinar. Muito, né? Muito que ensinar. Na época, que isso daí foi em 2011, ele não era tão... a gente tinha mais acesso a ele. Eu liguei na central de atendimento dele, perguntei se tinha algum curso. Ele falou assim, a gente vai abrir um curso. O curso chama Sintonia. Esse curso não tem mais disponível. No momento não tem disponível. 2011 isso? 2011. É tempo, hein? Tempo. Ali eu já comecei a articular já a minha mentalidade. Eu conheci o Lair Ribeiro em 2016, 17, eu acho. Os vídeos dele, saber que ele existia. É verdade. Daí ele falou assim, tem aqui uma imersão, são 3 dias aqui em Atibaia, e o custo é esse daqui, ó. Na época, o meu salário dentro de uma montadora era em torno de 2.500, o treinamento era 9.000 reais. Eu falei para minha esposa, vamos lá, ué. Aí foi vocês dois ou só... Nós dois, 9 vezes 2. Uhum. Então, começa o investimento em você, né? Mas mudou a tua cabeça aquela vez, né? Não mudou? Mudou, porque quando eu cheguei lá, logo eu já estranhei o ambiente, porque nada foi 18.000 reais de investimento, mais o transporte, o hotel já estava incluso. Mas quando eu cheguei lá, era só dono de universidade, pessoas, a maioria era de fora do país, a maioria desceu de avião e De helicóptero. pegou o táxi e foi pro hotel. Uhum.
E eu cheguei com o Logan lá. Só R8, R não sei das quantas, R não sei o que, avião. E eu só encostei meu Logan lá no hotel e fiquei lá. Falei, tá errado o negócio aqui, né? Tá errado, mas eu percebi uma coisa. Falei, é esse ambiente que eu quero para mim. Lá estava a secretária de um cientista que é muito importante, do Masaru Emoto. A pessoa me deu super atenção. Mostrou uma realidade que eu não conhecia. Experimento do Masaru Emoto. Eu com a secretária, ela falou assim, ó, quem não conhece esse experimento, olha que vocês vão ver que é interessante. A pessoa que estava do meu lado falou assim, ó, isso tudo é verdade. É verdade. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Experimento Masaru Emoto. Nossa, é fantástico. Aquilo fez eu me transformar. Quando eu saí do evento, foram 3 dias. Tinha 3 horas de intervalo durante esse tempo, só para dormir de madrugada, muito pouco. Foi um crescimento muito grande que eu tive lá. Conhecimento em termos de crescimento de mentalidade mesmo. Isso foi em 2011. Já foi meu primeiro treinamento. De lá para cá, eu comecei a desenvolver a parte de vendas. Aí eu comecei a treinar vendas, porque eu sabia que eu tinha que vender. Eu sempre fui da indústria. Nunca tive uma formação. Nunca tive uma vocação de vendedor. Então tem a pessoa que é vendedor nato, né? Você já vê que a pessoa já vai, já desenrola, já faz rolo daqui, rolo dali. Eu nunca fui de rolo. Eu fui criado para trabalhar numa indústria e deu certo. Fui lá e entrei na indústria, linha de produção, e até que meu estudo deu, eu fui o máximo que poderia dentro da empresa. Né? Mais que aquilo ali exigiria muito trabalho mesmo. Muito estudo, muita faculdade, muita dedicação lá dentro. E eu comecei a me incentivar sobre vendas, testar alguma coisa. E eu já chego no amortecedor, já vai chegar no amortecedor. Não, mas é interessante a história. E eu fui começar, falei assim, qual que é a melhor forma que tem? Falei assim, eu vou comprar um negocinho da China e vou ver como que é isso daí. Entra ali, AliExpress, olhei, falei assim, eu vou comprar. Olha que engraçado. Foi o primeiro produto que eu olhei, não tinha no Brasil e eu trouxe. E hoje tem bastante, porque depois os caras copiaram. E eu chamava de, quem pesquisava, vocês vão dar risada agora, eu fui a primeira pessoa a vender cinto de segurança para motos. Sabia que você ia dar risada. Mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro que comecei a vender cinto de segurança para moto. O que é esse cinto? Na verdade, ele é algo proibido você andar com uma criança atrás. Mas ele prende a criança atrás de você. Aí quando a pessoa ligar, fala assim, mas é proibido, é por lei? Não é por lei nem você andar com a criança. Então não ande com a criança. Mas se for andar, eu tenho um produto que segura ela atrás de você. Né? Amarra a criança na cinta. E realmente aquilo lá vendeu. E no primeiro mês eu consegui lucrar R$5.000. Eu falei, pô. Né? Esse é o caminho, né? Tem um caminho aí de vendas. Eu trabalhando dentro da indústria e já logo comecei a faturar ali. Mas, cara, eu tinha um emprego garantido. E aquilo ali é algo que eu vendi, deu certo. Aí começa a entrar o medo, começa a entrar toda a segurança, mas aqui eu já estou aposentado. Qual que é a chance de eu ser mandado embora? Que é muito pouco, eu faço as minhas coisas certas. Eu trabalho da forma correta. Qual que é a chance de alguém chegar e mandar embora? Só se acontecer algum evento dentro da empresa, tiver uma redução de quadro de funcionários. E mesmo assim, o filtro que eu deixava era um filtro muito grande, porque eu não falto, não chego atrasado, não faço coisa certa. Então, para chegar no filtro que eu estaria, eu ia demorar. Então, eu tinha uma segurança. Não é a certeza de aposentadoria, mas que eu tinha uma certa segurança ali dentro, eu tinha. E a minha esposa no banco da mesma forma. Aí eu comecei a vender um produto, vender outro, comecei a ganhar dinheiro, mas falei, pô, esse negócio da China é meio complicado, né? Vai que estoura $1, acontece alguma coisa, e daí eu fico na mão, já sai, já acontece, a gente nem saberia que poderia existir uma pandemia pela frente, mas a gente já, naquela época, a gente já articulava. Aí eu sempre gostei também de andar de bicicleta, comecei a direcionar, comecei a comprar uma pecinha de bicicleta, comecei a ver que a bicicleta vendia mais, comprava uns reloginhos, eu comecei a aumentar, comecei a entrar no nicho de bicicleta. Começou a dar certo. Começou a vender, até que eu decidi, falei assim, vou abrir uma bicicletaria. Comecei aos pouquinhos. Falei assim, já tinha uma meia dúzia de produtos na mesa, já vendia pelo Mercado Livre,
Mercado Livre tinha barreira de entrada antes mais fácil do que tem hoje. Comecei a vender, já tinha um produto, já comecei a ter uma renda que eu não vivia daquilo, porque eu só reinvesti o próprio dinheiro. Já aprendi muito sobre venda, já fiz os treinamentos que precisava. Eu fiz o treinamento com o Dr. Lair Ribeiro, que custou ali próximo dos 20 mil reais naquela época. Se fosse transformar isso para hoje, seria talvez uns 70, 80 mil reais. Se fosse nas épocas de hoje. Treinamento com o Ricardo Jordão, que é de vendas também. Toda vez que ele veio para Curitiba, eu vou lá. Às vezes é o mesmo treinamento, eu vou no mesmo treinamento. O assunto é o mesmo, eu vou no mesmo treinamento. Ah, quanto é que custa? 800 reais. Eu vou um dia com ele, vou lá, bato uma faltinha, passo o dia, relembra de novo, acelera a mentalidade de novo. Às vezes o conteúdo você sabe, mas você está precisando daquele empurrãozinho e é lá dentro do treinamento que você consegue. E eu já estava vendendo bem bicicleta, fui lá, dei entrada no MEI, estava trabalhando, dei entrada no MEI porque eu precisava do número de fornecedor. E olha só que audácia, meu pai era frentista de posto de gasolina. E na frente do posto de gasolina existe uma bicicletaria. E eu pedi para o meu pai, como meu pai trabalha na frente, calcular quantas pessoas entram na bicicletaria. Meu pai ficava o dia inteiro lá anotando a xisquinha lá. Só que mesmo assim, eu tinha dificuldade com o fornecedor. Eu pedi para o meu pai pegar o saco de lixo da bicicletaria para eu caçar os fornecedores. Meu pai era detetive, então. Tava indo lá na pontinha dos pés. E deu certo, porque meu pai pegou 2 sacos de lixo cheios de marmita, e aquilo ali eu comecei a arrancar os papéis de lá. Nesse tempo, em 2011, eu era casado e já tinha uma filha que nasceu em 2008, então eu já estava com 3 anos. Hoje eu tenho 3. Naquele tempo eu tinha uma filha e eu morava nos fundos da casa da minha mãe, eu não tinha minha casa própria ainda. Eu tinha um Logan e morava nos fundos da casa da minha mãe. Então, eu não tive pai com investimento, nem mãe, nem sogra, nem sogro, e nem o próprio capital eu tinha para entrar com investimento. Então, foi tudo criado do zero. Isso muita gente vai se identificar porque tem que criar as coisas do zero. As pessoas acabam, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu também não tinha dinheiro. Mas eu fui gerando de pouquinho. Aí, quando eu abri o MEI, eu já estava mais desenvolvido, porque quando eu peguei o saco de lixo, que é até engraçado a gente falar hoje, mas foi uma ousadia, porque eu peguei esse saco de lixo cheio de fornecedores ali, liguei para o fornecedor e falei assim, só que você precisa ter empresa aberta. Aí eu te passo os catálogos, te passo o preço, mas eu cheguei aonde o cara chegou. Não sei quantos anos ele demorou para chegar até esse fornecedor, mas eu só catei o lixo dele e resolvi meu problema. Você tem que cuidar com o lixo agora. Né? Tem que cuidar com o lixo. Porque o que eles fazem? Eles pegam, trocam a embalagem, né? Eles reembalam. Mas tá ali a informação. E marmita, comida estragada e eu ali. Aí quando eu consegui isso, consegui abrir, precisava disso para o fornecedor, eu já tinha uma carteira de cliente, já estava tendo tudo beleza, e eu tinha um Logan, continuava com o Logan ainda. E estava perto, já estava, na época era 10 dias para abrir o MEI, eu dei entrada, pedi a entrada, quando faltava 2 dias para abrir o MEI, aconteceu alguma coisa que atrasou. Falei, não, vai ter que mudar alguma coisa aqui, vai gerar mais 15 dias de prazo aí. Falei, não, então beleza. Nesse meio prazo, eu tive que fazer manutenção do meu Logan. E daí que agora começa a história. Falei assim, agora tá na hora. O carro aí tava com 90 e poucos mil, já tava com uma batidinha. Até então, nesse momento, eu não entendia nada de carro. Não sabia. Talvez, para não dizer nada, talvez em casa eu trocaria uma pastilha, uma vela, mas nada de ser mecânico. Eu não tive uma estrutura mecânica atrás de mim. A gente trabalhava dentro da fábrica da Volkswagen, mas eu era pintor. E quem trabalha dentro da fábrica, a gente pintava um carro a cada 1 minuto e meio, 23 carros por hora. Então, é um serviço mecânico. Então, você não tem a noção do carro. Não é porque você trabalhou dentro da fábrica que você vai entender sobre a mecânica de um carro. Você não tem essa noção. E logo, eu precisava fazer a manutenção do meu carro. Olhei e falei, cara, como é que eu vou fazer? Fui lá fazer o orçamento. Na época, custou R$ 2.200 o orçamento.
Isso nós estamos falando ali de 2014 já, 2015. Eu olhei aquilo ali e falei, caramba, cara. Veja só, eu trabalhando na fábrica da Volkswagen, que é uma montadora, que é o sonho de trabalho de todo mundo. É o sonho de conquista de todo trabalhador, entrar numa montadora. A minha esposa é bancária e nós não temos condição de fazer manutenção desse carro. Um Voga, olhar assim e falei, pô, 2 e pouquinho, mais o que precisa, mais uma coisa, 3 mil e você tem dificuldade. Aí eu falei, não, deve ter outro caminho aí. Aí eu comecei a ver uns vídeos na internet, vi os caras com as oficinas cheias, vendendo amortecedor recondicionado, amortecedor pressurizado. E falei, pô, se isso daqui der certo, eu falei, eu vou arriscar no meu carro. E eu tava ali, tentando montar a bicicletaria, na minha cabeça não tava nem... Eu só queria fazer o amortecedor para resolver aquele problema hora, né? Eu só tava tentando arrumar meu carro. Uhum. Aí eu liguei pro cara do Rio de Janeiro, liguei pro cara de São Paulo. Falei, pô, mas eu não vou lá no Rio de Janeiro, né, cara? Levar meu carro para arrumar amortecedor. Tem que ter um cara aqui em Curitiba. E não tinha um cara em Curitiba. Até que eu achei um cara, bem procurado, achei um cara. E o cara, ele levou meu carro, fui lá, fiz orçamento, falei, eu vou arriscar, cara. Eu vou arriscar. O preço é bom, vale a pena. Falei, olhei os vídeos, falei, se tem todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? O cara pega os carros grandes fazendo, os caras fazendo com outros carros, oficina cheia, e eu não vou pôr no meu. Falei assim, tem uma coisa errada. Falei, eu vou lá e vou fazer. Fiquei lá, falei, eu vou esperar. O cara pegou, os meus amortecedores foi lá, fez, cara. Montou no carro, falei, caramba, cara, ficou bom esse negócio. Falei, gostei. Fosse lá da lixeira dele. Falei, gostei. Agora tem outro lixo para eu revirar. Então. Pra eu revirar agora aqui. E daí, cara, nessa que eu gostei, eu fiquei conversando com o cara falando sobre venda, e eu empolgado, a minha cabeça era só a bicicleta e tal. O cara falou, cara, e por que você não vende meus amortecedores já que você tem um canal? Daí, cara, eu falei, pô, boa ideia, eu já tenho um canal, já aprendi a vender, que é o principal, eu aprendi a vender. Através da internet, como se comunicar, como anunciar, como fazer. Naquele tempo não tinha essa parte de aparecer, como falar ainda. Tinha pessoas na internet, mas era uma coisa mais restrita ainda. Eu não tinha essa liberdade de pegar um celular e gravar. Na época, falar a verdade para você, a gente nem sabia mexer com celular e pouco tinha celular. A gente foi ter celular em 2020, 2018, ali que a gente foi olhar para um celular e falar que isso poderia gravar um vídeo, né? Então era um aparelho. E eu fiquei olhando para aquilo ali, cara, falei, pô, cara, vou vender teus produtos. Quanto é que você me faz? Me faço tanto. Só que daí, dentro da linha de produção, nós tínhamos assim, a gente trabalhava, porque como era uma linha de produção, nós tínhamos um rodízio. E nesse rodízio, 4 trabalhavam, um ficava para fora, e rodava. 4 trabalhavam, o outro ficava para fora. A gente rodava de 20 minutos na época, ficava rodando. Nessa daí eu estava conversando com um amigo meu, que era o Clever, ele falou, cara, mas você vai vender pro cara, não faz sentido. Por que você não fabrica isso daí? Eu falei, tá aí o negócio. Aí, saber escutar, né? Aí eu só fiz assim com a bicicleta, assim, ó. Falei, eu acho que tá aqui o negócio. Parei tudo. Só faltava uma assinatura. Um monte de equipamento comprado, só faltava assinatura. Meia dúzia de ligação que eu fiz, eu consegui acesso às pessoas que faziam a máquina e me davam uma leve instrução, porque naquele tempo as pessoas mais antigas não tinham a instrução que a gente tem hoje. A gente foi desenvolvendo tudo. Mas entre abrir o amortecedor, trocar o retentor, era o que o cara falou. Falou assim, ó, eu te vendo a máquina de solda, eu te ensino a abrir o amortecedor e trocar o retentor. Falei, fechou. Falei, é isso que eu preciso. Como que é o negócio aí? Falei, não, você vem aqui para São Paulo e nós vamos aí, de Curitiba para São Paulo. Falei, vou ver como que é esse negócio aí. Nesse ponto, a bicicleta daqui para frente já acabou. Minha cabeça só virava no amortecedor. Uhum. Quando eu descobri a margem de lucro que isso gerava, falei, meu Deus do céu, eu não tenho produto que gera mais margem de lucro que isso. Você pode comprar
uma peça de bicicleta e ganha 100% em cima na melhor das hipóteses. Mas normalmente aí uma loja de roupa, uma panificadora, farmácia trabalha com 4% de margem de lucro. Então você vê que não é difícil uma empresa que gera 100% de margem de lucro em cima de um produto. Quando eu vi que eu posso ganhar 500, 600 reais de margem de lucro, 600%, 500%, em alguns produtos até 1.200%, que é os casos de amortecedores de alumínio, amortecedores que a gente consegue uma rentabilidade muito alta. Falei, meu Deus do céu, cara, falei, não tem coisa melhor. Falei pra minha mulher, falei assim, ó, vou lá para São Paulo. Como a gente trabalha, vou sábado. Você me atende sábado? Liguei lá, falei, você me atende sábado? Atendo. Peguei e fui sábado lá. Quando eu cheguei lá, eu vi um mundo um pouquinho diferente do que eu esperava. Eu esperava assim, uma empresa ganhando muito dinheiro, porque eles estavam vendendo uma ideia boa, eles estavam vendendo um produto com rentabilidade. E daí quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que talvez naquele momento não me agradou tanto, mas o que eu precisava mesmo era a informação daquela pessoa. Não precisava... Eu já estava me automotivado, eu já sabia o que eu precisava de um produto que me desse rentabilidade. E o material eu iria, mas eu tenho que desenvolver. Só que a história bacana disso, de eu ter ido lá, é que quando eu cheguei lá, a pessoa me atendeu, beleza, a gente fez um treinamento ali de meio dia de trabalho, e a gente está acostumado, não sei aqui em Blumenau, mas em Curitiba a gente está acostumado, você vai para uma pizzaria, você vai na esquina, já tem uma pizzaria, né? Você vai, roda 2, 3 quadras, aqui a gente foi almoçar no shopping, você é 10 minutinhos. E lá a pessoa me falou assim, ó, você viajou a noite toda, você vai no hotel ali, toma um banho que eu vou pegar você para a gente fazer uma janta e depois a gente faz um negócio. A gente combina preço e tal. E nessa daí, cara, eu fui, o cara demorou para vir. O hotel não era aquele hotel bonito. Hotel que eu falei, caramba, cara, aquele hotel que você olha assim, fala assim, dá medo até de... Falei, caramba, tem uma coisa errada aqui, cara. E você vai sentindo aquela frieza no ambiente, você já vai desconfiando. Aí o cara chegou, a pessoa que estava negociando comigo, ela chegou e é um hábito deles. Depois eu percebi que nada deu de errado. Mas os caras chegaram com uma Paraty com 4 pessoas dentro e eu mais uns 5. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, vou ser assaltado esse negócio. Eu vim para São Paulo para comprar a máquina, o cara sabe que eu tenho dinheiro. Eu vou ser assaltado aqui, cara. E o cara pegou o carro, já estava à noite, e pegou a estrada e foi, cara. Foi. E rodou assim, cara, questão na BR, assim, rodou coisa assim de uns 20, 30 quilômetros que aí ficou. Eu não sabia se eu pegava o celular e mandava a localização para minha esposa, eu não sabia se eu ligava para a polícia, eu não sabia nada. E deixei aquilo acontecer, no final era só uma pizzaria mesmo, né, que... a cabeça da gente vai turbilhando, né? Aí, beleza, a gente jantou, ele me levou, não fechei negócio à noite, voltei pro hotel. Hotel meio cabuloso, de madrugada, dava umas brigas lá, eu nem dormia direito. Um dando tapa no outro, xingando o outro. E chegamos no hotel, cara, no outro dia, acordei, eu cheguei lá e falei, daí, como é que vai ser? Ele falou, é o seguinte, 14 mil reais. Que era giratória, no caso. Era giratória, Uhum. Ele me vendeu uma máquina. Ele me vendeu uma máquina giratória. Junto eu já vi a máquina MIG. A MIG já engatada, tudo. Já engatado, que é a mesma máquina que eu tenho hoje lá. Uhum. Por sinal, funcionou bem até hoje, nunca me deu manutenção. É uma MIG conhecida, a marca? Não, era uma chinesa. Essa daí eu tive que trocar. Essa daí rodou mais um ano e parou. Aí por falta de peça não deu manutenção. Uhum. Mas a máquina giratória em si funcionou. É a mesma que tu tem até hoje? A giratória? A mesma que eu tenho ela até hoje. Então, perfeito. Aí, achei meio estranho o acontecido. 14 mil reais. Falei, pô, conheci o processo, gostei. Mas eu falei, eu vou embora, eu vou pensar. Eu falei, não vou fechar negócio aqui. E 14 mil reais, naquela época, não é o 14 mil de hoje. É. E também, a minha renda não era compatível com esse dinheiro também. Eu ganhava ali, limpo ali,
2,5, 3, não era... Não trabalhava no montador e ganhava 50 mil por mês. Então a gente trabalha, ou trabalha numa montadora, você ganha acima do convencional, mas também não é... Você não é um CEO da Volkswagen, então você tem as suas restrições ali. Aí quando eu cheguei em casa na segunda-feira, trabalhei segunda, e quando deu na quarta-feira ele me ligou. Ele falou assim, eu faço para você 10 mil hoje, mas você tem que me depositar 8 mil reais agora. Pensa, eu passei por tudo aquilo, cara. Fui naqueles lugares que eu achei estranho, um ambiente estranho, pessoas estranhas. Não que elas estavam erradas, mas para mim era estranho. Pro meu ambiente aquilo estava estranho, né? Tinha uma coisa que não estava casando ali, né? Eu falei, pô, a gente vai com uma expectativa, achando que é uma coisa tão grande. Eu cheguei ali, era um... Ele falou, você tem que me depositar 8 mil reais hoje e tem uma coisa. Eu vou produzir a máquina e ainda vai para 40 dias. Falei, e agora? Cheguei para minha esposa, falei assim, mas que a gente vai perder esses 8 mil reais. Falei assim, mas se der certo, a gente sai com a máquina e sai com o conhecimento. Daí muda o jogo. Eu falei, então paga. Fiz uma transferência, para aquele tempo não tinha Pix, né? Transferi, cara, o dinheiro pro cara. Do nada, sem conhecer a pessoa, cara. Sem conhecer a pessoa, do nada, assim, ó. Sem saber que vai poder cobrar depois, que não tinha empresa, não tinha contrato, não tinha nada, só. E não dava tempo de ir até lá para levar o dinheiro e pessoalmente, né? Fazer um contrato, talvez, né? Até poderia se fosse pro outro sábado, mas ele me pressionou de forma que teria que ser naquele momento. E eu tomei a decisão e falei, então vai. E nessa daí foi, cara. Foi 40 dias, atrasou, virou, falei, perdi esse dinheiro. Eu falei, e pior de perder o dinheiro não era tanto os 8 mil, eu já não estava preocupado mais com os 8 mil. Eu já estava preocupado com a minha expectativa que eu tinha levantado em cima do amortecedor. Daquilo que eu vivi naquele meio dia de trabalho, na projeção que eu criei em cima daquilo, na margem de lucro que eu criei daquilo. Eu falei, e agora? Porque se esse cara me der o golpe, ele vira as costas e não... Acabou. O negócio é eu voltar, pegar as pecinhas de bicicleta, pôr na mesa de novo e começar o negócio de novo. Mas nesse momento eu já estava muito instigado em trabalhar com amortecedor. Então aquilo ali, eu já estava vivenciando aquilo ali. E no final atrasou um pouquinho e ele entregou, cara. Ele mandou. E daí começa toda a história que eu comecei como sul de região sul amortecedores. Que é o que eu tenho um e-mail meu que eu uso até hoje. Eu comecei como recuperador linha verde. E aí começa a história da Sul Amortecedores. Como eu já tinha o mercado de trabalhar com vendas no Mercado Livre, eu dentro de casa, ainda trabalhando na fábrica da Volkswagen, fui lá e produzi meus primeiros amortecedores. Primeiro amortecedor que eu produzi, falei, eu vou colocar no Mercado Livre. Coloquei e vendeu. Falei, opa, beleza. Eu vou ligar pro cara. Chegou, instalou, gostou? Falei, gostei. Falei, opa, beleza, um ponto para mim aí. Comecei a vender comecei a vender 2, aí comecei a produzir mais, isso trabalhando na fábrica da Volkswagen ainda. A minha jornada de trabalho dentro da fábrica da Volkswagen era das 6 às 2, mas eu chegava em casa em torno de 4 e meia da tarde. Tinha transporte próprio da empresa, a gente chegava lá com transporte. Eu tinha esse espaço de tempo para aprender a trabalhar e para produzir e para fazer a entrega desse material. Até meu pai me ajudou muito na parte de lavagem do amortecedor, na parte de embalagem. Às vezes eu já deixava as etiquetas a ponta, ele levava no correio para me dar uma mão. Aí eu vender um amortecedor, começou a vender 2. Aí eu comecei a perceber que se eu agregasse um coxinho junto, eu já ganharia um pouquinho mais, porque a venda estava feita. Já comecei a achar os fornecedores de coxinho para colocar junto, coxinho de Corsa. Nesse momento a gente trabalhava mais com a linha popular, que é o mercado que atende no Mercado Livre, né? E aí no Mercado Livre a gente briga muito por preço, então eu consegui colocar mais componentes junto e começar a produzir. E quando eu vi que isso deu certo, eu falei, pô, bacana, agora eu vou profissionalizar o troço. Liguei pros caras, para todo mundo que eu vendia eu ligava depois, daí gostou, resolveu. Eu fazia essa pós-venda para entender se aquilo ali realmente, porque o passo que eu tinha que dar,
Hoje parece tão simples, sei lá, e pedir a conta da empresa, mas para mim era um passo tão grande, porque aquilo ali era uma decisão muito... Eu já estava com a minha aposentadoria ganha ali dentro. Era minha esposa no banco e eu na fábrica da Volkswagen, já estava garantida. Era só administrar a vida, eu não precisava inventar moda. Sempre que eu estava inventando ali, as pessoas olhando assim, não entendiam por que eu estava ali, porque eu já estava com a vida ganha. Era um salário razoável, não era um salário baixo. Minha esposa também tinha projeções dentro do banco também. O banco acaba tendo até mais projeções que dentro da fábrica da Volkswagen. E eu ali articulando, eu falei assim, agora eu vou produzir e vou vender. Naquele momento eu falei assim, daqui para frente começa a empresa. Assim, agora... Ali tu saiu da Volkswagen? Não, ainda não tinha saído ainda. Eu falei assim, agora eu vou começar a produzir e vou comprar mesmo. Agora eu vou pegar o que eu tenho de dinheiro e vou injetar em estoque. Agora eu vou armar mesmo. Agora eu vou definir. Agora eu gostei, deu certo. Testei amortecedor e não é eu gostar, quem gostava eram os clientes. Falei, agora começou. Quando eu comecei, porque foi ali, deu uns 3 meses esse processo, então eu aprender, fazer alguns, testar, arrumar uma mesa, fabricar uma mesa, fazer alguma coisa, que isso daí gera um tempo, que a gente vai, tem coisas que a gente já quer melhorar antes de começar, começa a inventar uma ferramenta que gira e tal, a gente vai inventando algumas coisas, no final depois você vê que até tempo você perde atrás dessas ferramentas. E eu comecei, falei assim, agora eu comecei, fiz o estoque, comecei a vender. Comecei a vender no Mercado Livre. Comecei a vender 2 amortecedores, 4 amortecedores, 6 amortecedores. E nessa daí, o cliente pediu um amortecedor de Vectra antigo. E eu, por falta de informação, falta de conhecimento, eu vendia do Astra. Que é basicamente parecido. Muda os detalhes. Só que, por sorte, essa venda que eu fiz errada, de mandar o produto errado, porque o que muda ali é a bieleta, né? A altura da bieleta e a largura, né? Da manga, né? Mas visualmente ele é igual. Fácil de enganar o iniciante. E eu vendi errado. Quando eu vendi errado, o cara me ligou e falou assim, ó, seguinte, eu comprei esse amortecedor e eu sou de Curitiba e teu amortecedor veio errado. Você pode trocar para mim? Eu falei assim, ó, posso. Só que eu posso só depois das 4 horas e eu trabalho, mas eu troco para você sem problema nenhum. Quando o cara chegou lá, eu notei que, tá aqui a diferença, né? Porque daí ele levou o dele de amostra e eu troquei. Só que quando ele veio até mim, o mecânico que fez a instalação queria saber onde que ele fez esse amortecedor. Quem que fez? Esse mecânico foi o primeiro mecânico que começou a pegar serviço com nós. O nome dele é Marinho. Esse cara aí também faz parte da minha história. Foi o primeiro mecânico que olhou para mim e falou assim, teu amortecedor é bom, eu quero comprar ele. A partir desse ponto, que já fazia uns 15 dias que eu estava vendendo, em 30 dias eu tive que tomar a decisão. Falei assim, ou criar esse amortecedor, ou eu desisto e vou trabalhar na fábrica da Volkswagen, não tem jeito. E foi daí que, do dia para a noite, cara, sem expectativa, foi sem comunicar ninguém. Teve pessoas que eu deveria ter dado até uma satisfação lá dentro, mas, cara, foi de repente. Imagina como é que não estava a angústia, né? Eu só cheguei para minha esposa e falei assim, agora é a hora. E, ó, esses são os números, eu tenho aqui, não sabia fazer as projeções que a gente sabe hoje, mas da minha forma eu falei assim, ó, agora é a hora. Ela olhou para mim, ela falou uma coisa só, ela falou assim, ó, fome nós não vamos passar. Eu tenho meu emprego. Vai que eu seguro as pontas. Ela só falou isso. Naquele momento, se ela fala assim, será que a gente deve fazer isso? Será que aquilo? Mas e se der errado? Não, ela só olhou e falou assim, ó, então vai que eu seguro as pontas. Isso é emocionante. E daí eu fui lá, cara, me lembro até hoje, eu trabalhei até meio-dia, não conseguia me concentrar em mais nada. Almocei, depois do almoço desci no RH e falei assim, ó, eu pedi a correção. Era um plano tinha um plano de pedido de demissão voluntária. Então não foi só um pedido de demissão, eu saí com um acerto de lá. Mas, cara, desvincular de um sonho que você teve,
é muito difícil, porque é um sonho que... É um sonho você trabalhar dentro de uma montadora. Para quem procura emprego hoje em dia, sonha com... Eu falei para ele, beleza. Fui lá pedir a conta, tava cheio de serviço, mecânico, porque daí esse mecânico já indicou o mecânico do lado, cheio de serviço. Como eu pedi a conta numa quarta-feira, trabalhei quinta-feira, lotado de serviço, super empolgado, parecia que eu tinha feito a melhor coisa do mundo. Sexta-feira, lotado de serviço, já emendei no sábado, já emendei no domingo. Quando deu na segunda-feira, todo o meu pedido que eu tinha atrasado, que eu tinha de pedido acumulado, acabou, cara. Por que eu tinha bastante pedido? Porque eu tinha 2 horas de produção e eu trabalhava. Na minha cabeça, aquilo ali era uma renda extra. Só que quando deu na segunda-feira, esvaziou a mesa e não tinha pedido mais. E daí? E agora? E aquilo ali mexeu comigo, sabe? Já na primeira semana já mexeu na minha cabeça. No momento que eu comuniquei, como eu morava nos fundos da casa da minha mãe, eu falei, mãe, seguinte, ó, o negócio aqui tava brincadeira, porque esse espaço que eu fazia era o seguinte, a minha mãe mora na casa da frente, eu morava na casa dos fundos, e nós usamos um espaço de 2,5 metros por 2,5 metros entre as casas. Esse era o espaço que eu comecei a fazer umas pecinhas ou outras. A minha mãe olhou para mim e falou assim, eu falei, mãe, eu pedi a coisa na Volkswagen, ela falou bem assim, ó, meu Deus do céu, meu filho, mais um filho que eu vou ter que tratar. Bem assim, cara. Minha mãe falou assim, meu Deus do céu, que besteira que você fez na sua vida. Falei, meu Deus do céu. Falei assim, o apoio agora... que ela te deu, né? Falei, meu Deus. Aí eu já estava enfrentando aquela barreira do medo, eu já estava com um monte de problema. Quando deu na segunda-feira, cara, minha cabeça foi bugando, assim, sabe? Eu fiquei, aí não vendia uma peça. Que atrai, né? Não vendia outra. E não vendia nada. Aí eu comecei a ir no mecânico lá, ele falou, não tem nenhum pedido. Por quê? Porque eu dependia do mecânico vender para eu vender. Aí eu comecei a entrar em pânico, cara. Já na primeira semana após ali, eu falei, pô, eu fiz cagada. Assim, fiz cagada. A primeira coisa que eu pensei assim. Aí eu já cheguei triste em casa, já entrei para dentro, a minha esposa perguntou, mas o que aconteceu? Eu falei assim, ó. Se eu pudesse voltar, eu usei essa palavra, falei, se eu pudesse voltar para trás, eu voltaria. Se a minha vaga estivesse lá ainda, eu voltaria para trás. Ela falou assim para mim, eu me lembro das palavras delas até hoje, ela falou assim, ó, você não saiu daquela empresa para me falar esse tipo de besteira. Os amanhã você vai para a rua e resolve o que tem que resolver. Você resolve o que tem que resolver. Falei assim, não quero ver você desse jeito aqui dentro de casa mais. Você não saiu? Você não tinha onde está as tuas ideias? O que está acontecendo? E aquilo ali, a forma, eu falando aqui, talvez nem consiga transmitir a forma que ela falou. Mas a forma que ela falou, ela me colocou no meu lugar. Ela me colocou no meu espaço de novo. E aquilo ali, no outro dia, eu já pensei comigo. Eu falei, pô, então eu tenho que ter mais mecânico. Só que eu tive que mudar a minha forma de vender para a internet para negociação com o mecânico. Eu tive que aprender isso daí. Agora eu tive que usar tudo que eu aprendi sobre vendas. Agora é desenvolver vendas, chegar para o mecânico. Seguinte, eu trabalho com amortecedor, não gosto, beleza. Vou trabalhar com amortecedor, não gosto. Aí eu comecei a ter números. Falava assim, eu preciso fazer 100 visitas para 2 me dar atenção. Agora eu tenho um número. Então, se 2 me dá atenção em 100 visitas, então eu preciso fazer 200 visitas. Eu comecei a pôr uma matemática em cima daquelas vendas. E aquilo foi dando certo. E no primeiro mês, eu pedi a conta no meu serviço, porque apareceu aquelas oportunidades de pedido. No segundo mês, eu passei por essa turbulência da primeira semana. Quando eu terminei a terceira semana, eu não tinha torno mecânico ainda. Eu tinha feito treinamento lá com torno mecânico, eu sabia já a importância do torno mecânico. No meu primeiro mês, eu já peguei o lucro inteiro e comprei o torno mecânico, não sobrou nada, inteiro.
como eu saí da fábrica da Volkswagen, não tive seguro-desemprego, né? E até porque aquilo ali nem seria tão relevante naquele momento, não ia ser aquilo que ia me salvar. Mas eu não tive seguro-desemprego, então o dinheiro a minha esposa foi sobrevivendo com o dinheiro que ela rentabilizava no banco. Ali foi 100% do lucro do amortecedor ficou no primeiro torno mecânico que eu tive. E era um torno pequeno, era um Joinville 127, é pequenininho, parecia uma máquina de costura. Eu brinco que parecia uma máquina de costura. Sim. Comprei ele, resolveu no primeiro mês ali. Primeiro mês, pedi a conta. No segundo, comprei o torno. Aí eu ficava muito tempo na rua. Aí, terceiro mês, aluguei um outro barracão. R$2.000. Mas isso aí foi dando um salto de mês para mês. Só que a minha cabeça ainda estava lá atrás, ainda como empregada. As coisas vão subindo demais e você não tem noção do quanto está crescendo. Nesse terceiro mês, eu tive que contratar o primeiro funcionário já. Porque eu comecei a notar que eu saía, eu pegava um barracão como esse aqui, tinha um pedido para entregar. Eu baixava as portas e ia entregar. Falei, pô, mas tá errado isso aí, cara. Tem uma coisa errada aí. Eu paro a empresa para entregar uma peça. Aí eu chegava, abria a empresa, só nesse abre e fecha a empresa eu já perdia 10 minutos. Falei assim, tem uma coisa errada. E eu não tinha dinheiro para contratar o cara também. E nem sabia contratar alguém também, porque como é que contrata alguém? Não é assim. Como é que faz o primeiro passo? Aí consegui uma pessoa que eu falei a verdade para ela, falei assim, ó, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas a projeção é essa daqui. E final do mês eu vou conseguir esse dinheiro para você. Mas nesse momento eu não vou negar para você, eu não tenho dinheiro para te pagar. Não tenho. O cara veio, cara, e tem uma coisa. Nesse momento a gente não tinha noção de produção. O que eu aprendi lá é o que a gente passa no YouTube hoje, que é os COFAP, abrir, trocar o retentor. É o que vocês têm acesso hoje no YouTube, é o que eu paguei para aprender lá atrás. Só que quando chegou o primeiro importado, como é que faz? Aí eu não sabia produzir e meu funcionário estava aprendendo comigo, porque ele também não sabia nada de amortecedor. Mas ele tinha algumas habilidades mecânicas, com lixadeira, com solda, ele foi desenvolvendo. No primeiro mês dele, consegui efetuar o pagamento dele e consegui trocar de torno mecânico daí. Aí eu comprei o torno que eu tenho hoje, que é esse Nardini que eu tenho hoje. Eu peguei esse primeiro torno na época que eu tinha pago R$4.000, que foi meu primeiro lucro com o amortecedor. Aí eu passei ele pelo mesmo R$4.000 e comprei o outro torno por mais R$5.000. E ainda paguei meu primeiro funcionário. Falei, opa, tá bom, agora já... E daí eu comecei as vendas, eu comecei a perceber que eu não podia ficar dentro da empresa, cara. Eu tinha que desenvolver o meu trabalho de vendas, eu tinha esse número, cada 100 pessoas, na verdade era assim, cada 100 pessoas que eu visitava, cada 100 mecânicos, 10 me davam atenção e 2 eu fechava a venda. Fechava a parceria porque eles não compram, né? Mas eu fechava a venda de ponto de eles querer vender o meu produto. Eu tinha esse número. Era 98 não, cara. Eu saía na rua com a cara e coragem. Dava 8 horas da manhã, eu saía com a cara e coragem. E daí eu comprando peça, vendendo peça. Aí eu tive a brilhante ideia de... Falei assim, pô, e se eu colocar outro produto aqui, cara? Aí eu falei, tem embreagem. Se eu colocasse embreagem, é os mesmo cliente, mesmo produto. Mas eu já logo tive a expertise e falei, não, mas eu não posso produzir isso daqui. Deixa eu passar a ideia para uma outra pessoa aqui. Aí eu conversei com umas outras pessoas que no final não deram certo. Até que veio o Jonathan. O Jonathan é meu sócio hoje. A gente se conhece desde pequeno, desde os 5 anos de idade. Ele também trabalhava dentro da fábrica da Volkswagen. Só que ele tinha um caso diferente que eu na Volkswagen. Ele tinha um cargo muito superior lá dentro. Além do cara estar dentro de uma montadora, ele estava num cargo de confiança lá dentro. Ele não estava na linha de produção. Ele tinha um cargo muito elevado. E as coisas vão se direcionando quando você vai seguindo um caminho certo.
Aí no meio das conversas, pesquisando, aí um sucateiro, os caras que resgatam a sucata, chegou para mim e falou assim, tem um cara vendendo máquina lá de embreagem. Mas foi um cara que falou do tio, do parente do outro. Eu falei, Jonathan, vamos lá dar uma olhada nisso daí? Fomos lá ver. Chegamos lá, cara, negócio do cara. Vocês acham que São Paulo tava ruim? Ali tava pior. Entramos lá, era um buraco na terra, assim, na garagem do cara, mas de terra mesmo assim, entrava lá, fazia umas curvas. Lá embaixo, no chão de terra, um monte de embreagem, máquina, tudo virado. Nossa, bagunçado o negócio. O cara falou, não, eu te vendo isso tudo aqui, ó, por 35 mil reais. Mas olhava os equipamentos, cara, você não dava nada aqui lá. Não dava nada. O cara falou o seguinte, só que agora eu te cobro 30 mil para te ensinar. Poxa. Só que a gente não conhecia esse cara. Nem sabia da origem dele, não tinha informação, não tinha nada. O Jonathan olhou para mim e falou assim, tá aqui, vamos fazer esse negócio. Sem saber que o cara poderia ensinar nós da maneira certa, sem falar, ô cara, então faz uma embreagem e vamos pôr num carro para ver se fica bom. Nada, cara, sem critério nenhum. Ele só olhou assim e falou, vamos, negócio. Vamos. E daí ele começou a entrar com a embreagem também. E como eu já estava no mundo das vendas ali no amortecedor, para mim foi mais fácil colocar uma embreagem junto, porque o cara já comprava um amortecedor meu. O mecânico já comprava e falava, cara, agora a gente está trabalhando com a embreagem. A única coisa que eu falava é que, não, a gente já instalou 10 embreagens, cara, tá tudo rodando beleza. E no final a gente instalou nenhum. Ele vendeu 16 embreagens. 16 embreagens. Teve embreagem que ele fez remoto comigo. Às vezes vendia, ele estava trabalhando ainda, ele puxava por vídeo, ele falava, faz isso, faz isso, faz isso, eu puxava na prensa, remoto fazia, nós ia lá e vendia, entregava no carro. No total de 16 embreagens, ele pediu a conta na empresa também. 16 embreagens, cara. Se eu falar para vocês o salário que o cara tinha na época, vocês não acreditam que o cara abriu mão. O cara abriu mão, cara, de uma coisa muito grande dentro de uma indústria. Que se você acha que o sonho é entrar dentro de uma indústria, o sonho era ter o cargo que ele estava lá. Eu batalhei muito para ser o que ele foi lá dentro, estudei técnico mecânico para ter lá dentro, horas extras, muita gente trabalha para ser, ele era técnico mecânico lá dentro. Ele pegou e chutou o balde e veio, cara. Falei, meu Deus do céu, cara, agora aumentou o compromisso das vendas, né? Porque a gente não faturava. Ele vendeu 16 embreagens, eu vendi o suficiente para pagar o aluguel e o funcionário, comprei o torno, mas a gente não tinha dinheiro, a gente tinha uma expectativa que isso daria certo, mas o dinheiro ali não tinha. E além de tudo ele capitalizou para aprender sem saber se aquilo ainda... Imagina se ele sai de lá, a gente começa a pôr nos carros, começa a dar problema. Mas graças a Deus deu tudo certo, o cara que ensinou realmente sabia o que estava fazendo, o cara ensinou muito bem, auxiliou por um tempo. Saiu caro o investimento, né? Na época ele investiu ali coisa de 70 mil reais no, assim, ó, em cima da mesa, sem olhar. Hoje, se fosse calcular isso, talvez seriam uns 130 mil reais, entre sucata. E a questão foi o risco de jogar isso tudo na mesa e a gente teria o risco de comprar o conhecimento errado e também o risco de aquilo ali não dar certo, porque é um negócio. O Jonathan também não tem... O pai dele não é empreendedor, a mãe também não é empreendedora, ele também não vem de família. Todo o dinheiro que ele investiu foi dinheiro porque ele ganhava bem dentro de uma montadora. Então, não teve um capital externo, não teve um investidor, olhar alguém e falar assim, não, cara, você é muito bom, só tantos mil em você aí que nós vamos investir em você. Não teve um capital externo para isso acontecer. Mas logo foi acontecendo, isso desenvolvendo. Até estava contando o Giovanni aqui, meu amigo aqui da fábrica da Volkswagen, está aqui com a gente agora. Dá um joinha aí, Giovanni. Você que vir aqui. Dá só um joinha. Aí, ó. Estava contando aqui para ele que o Giovanni, a gente trabalhou junto aí uns 13 anos dentro da montadora. Somos grandes amigos, já tem mais de 20 anos de amizade aí. E a gente teve esse desafio. Eu contratei o meu
primeiro funcionário ali, e, e já logo nasceu a minha filha do meio ali, a Larissa, e ela teve um evento de convulsão muito grave, e eu estava no meu 3º mês de empresa. E aquilo ali foi um evento, cara, que aquilo ali mexeu comigo, porque eu estava empolgado, já começou a dar certo, o negócio começou a vender, e de repente meu telefone toca e fala assim, ó, tua filha está no hospital e está em estado grave. O médico falou assim, ó, não, provavelmente não, ela não sobreviverá. O médico olhou para mim e falou assim, ó, isso é muito difícil. Eu olhei para minha esposa e falei assim, ó, independente do que aconteça, eu vou trabalhar. Muitos talvez teriam ficado no hospital, muitos teriam... eu falei assim, ó, não importa, você está aqui no hospital? Tá. Então eu vou trabalhar, não tenho o que fazer. Foi triste, foi uma decisão difícil, poucas pessoas até... Eu fui criticado até por mãe, porque eu tomei uma decisão na razão, sabe? Falei assim, não importa o que aconteça, se a empresa falir, acabou pior ainda. Não sou eu, ela está no... a gente tinha um plano de saúde bom, eu estava no melhor hospital, com os melhores médicos, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, então eu só vou trabalhar, vou fazer minha função. Nesse momento que eu perdi tempo ali entre o hospital, o que eu fiz? Eu comprava amortecedor do meu concorrente para entregar para meus clientes, porque eu não conseguia produzir. Isso me atrapalhou, me quebrou a minha rotina. Eu comprava amortecedor por R$70 e vendia por R$40. Comprava por 70, vendia por 40. E essas contas não estavam fechando. Até que o cara olhou para mim e falou, teve um vendedor, cara, que ele falou, o cara tá comprando peça minha e falou, cara, eu não tô entendendo por que você tá eu tô comprando a peça tua e tá vindo com a etiqueta do com a outro. etiqueta do outro. Ele falou assim, cara, vou te falar a verdade, eu tô com minha filha no hospital, aconteceu isso, eu não deixei de te atender. Daqui para frente eu volto de novo, já tô produzindo. O funcionário aqui já entrou na linha de novo e agora a gente consegue te atender. Ele falou assim, cara, gostei disso daí. Esse cara que veio, que eu atendi ele sem saber, eu atendi só pelo compromisso, só pelo meu compromisso de entregar a peça para o cliente. Esse cara comprava em torno de 1.500 a 2.000 peças por mês. E eu cativei esse cara com essa minha ação. E daí esse cara começou a comprar peça. Já tive que contratar segundo funcionário. No primeiro ano, eu faturei R$500 mil e já estávamos com 4 pessoas produzindo amortecedor, um produzindo embreagem, que é o Henrique, que está com nós até hoje. Agradecer a todos. Mais um momento aqui, estou contando a história como se fosse eu sozinho, e tem mais pessoas envolvidas, tem, né, o Jonathan, o Henrique, que está com a gente até hoje. 4 pessoas produzindo amortecedor, um produzindo embreagem e um motoboy. Só que logo eu já percebi que aquilo ali, para mim, ainda eu estava escravo dos mecânicos. Eu percebia que eu precisava de mais mecânico. E eu tinha um número que eu fui criando de acordo com a minha experiência, que eu sabia que em apenas um ano eu já tive essa percepção. Os mecânicos, eles abrem a oficina e tem um prazo de validade para eles fecharem. Ou eles abrem em outro lugar, ou eles vão trabalhar para outras pessoas. Mas as oficinas, elas não tinham um prazo de validade tão longo, e eu estava envolvido nesse prazo de validade longo deles. Porque quando eles perdiam a venda a ponto deles falir ou ter alguns problemas financeiros, porque todos os mecânicos que eu conheci falindo, estavam com a oficina cheia. Ninguém faliu por falta de serviço. Inclusive o Marinho, que me ajudou até hoje, Marinho que abriu minhas portas, a gente já conversou bastante, ele sabe que foi a administração, não foi. Ele é um cara que ele era procurado, mas ele fechou também. E eu comecei a ter esses números. Falei assim, pô, o cara fecha, mas será que eu vou fechar também então? Você tem alguma coisa errada aí. Eu estou tendo os números de pessoas falindo, o número de pessoas abrindo, e eu estou envolvido nisso. Falei assim, a única forma de eu ter isso é só se eu tiver minha oficina própria. E já era meu sonho lá atrás ter minha oficina própria. Eu já sabia que eu tinha que ter minha oficina própria. Que ali que ia ter minha rentabilidade, que ia ter minha margem de lucro. Porque na prática, eu só parei de ser empregado da Volkswagen para ser empregado dos mecânicos.
Não mudou. Eu continuei sendo empregado. Eu dependia deles, eu dependia da Volkswagen, eu dependia deles. Se a venda deles caísse, caía a minha. Se eles decidissem não vender meu produto, minha venda caía. Então, eu comecei a ver que eu estava vinculado. No primeiro ano que a gente iniciou, aí já estava o Jonathan junto, já estava com a embreagem. No primeiro ano, nós faturamos aí R$500 mil. R$500 mil de faturamento. 6 funcionários, acho que é 6 funcionários. Se não for 6, é 7. Menos não é. Aí a gente já estava com a perspectiva, eu estava muitas vezes eu fazia entrega na moto também. Nesse momento a gente já tinha comprado uma moto, já tinha comprado uma estrada, faturamento bombando. Veja só, em um ano a gente já conseguiu ter uma... Eu já quase consegui buscar aquela estabilidade que eu tanto quis dentro da Volkswagen, eu já estava conseguindo ali dentro ali. Aí chegou um amigo meu e falou assim, cara, esse espaço está pequeno para você. O espaço aí era uns 250 metros. E ele colocou uma sementinha na minha cabeça, cara, e eu entregando, em Curitiba chove bastante, eu entregando moto ali, de moto. Aí quando eu parei no sinaleiro, chovendo, cara, tava chovendo, já era 7 horas da noite, os capacetes assim, a água descia assim, a água descia no capacete assim, e eu olhei para a linha verde, de um lado tava a Cassol, de um lado tava a Leroy Merlin, do outro lado tava só empresa grande assim, cara, ali na linha verde, eu de moto assim, ó, molhado, chovendo. Falei, cara, toda empresa grande tá na linha verde, cara. É aqui que eu tenho que ter minha empresa, cara. E dali eu já saí, achei uma placa de Alugas, falei pro Jonathan, falei, cara, tem uma placa lá. E o Jonathan, ele tem muito disso, quando eu falo alguma coisa, eu às vezes eu sou sonhador, ele não, ele é o cara que toma ação. Ele já pegou o telefone na hora, já viu, já ligou, já viu o preço, já marcou a visita. Ele é o cara que, ele me tira do lugar às vezes. Porque se eu falar alguma coisa, ele já, não, como que é? Ah, o negócio da China, ele já pega lá, já tirou o radar da empresa, já não sei o que, já resolve tudo essa parte. Ele é um cara que ele toma ação, ele é um cara da ação. Você falou, se ele gostou, ele vai tomar a ação que é necessária, não fica jogando para depois. Aí fui lá, marquei uma visita, documento do barracão todo enrolado. Não saía a documentação, não saía, não sei. E nessa daí tinha 4 ou 5 pessoas querendo esse barracão. E a linha verde lá em Curitiba, para quem conhece, é uma região muito disputada, uma região nobre, assim, em questão de empresas, as maiores empresas estão lá, uma região muito disputada. E o corretor de imóveis falou para nós assim, até agora ninguém deu um sinal de negócio. Está todo mundo interessado, tem uma lista de pessoas interessadas, mas ninguém deu sinal de negócio. Quanto que é esse sinal de negócio? Ah, é R$4 mil. Hoje, quando a gente fala de R$4 mil, você pagaria, né? Mas na época, para nós, era um número muito alto. Porque a mulher falou assim, se der errado, você perde. O Jonathan olhou para mim e falou, não, vamos lá. Vamos lá, pagamos R$4 mil para ficar na frente da fila se a documentação saísse. E no final, cara, deu tudo certo. Se não tivesse feito aquilo, a outra pessoa tinha feito, a gente conseguiu. E já no primeiro ano, a gente faturou R$500 mil. Já conseguimos ir para aquele barracão que vocês conseguem ver hoje, que na época ele tinha coisa de 700 metros quadrados, depois a gente alongou mais um pedaço. E ali começa a recuperadora linha verde. Linha verde é porque está na linha verde. Né? Entendi agora. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que linha verde? É porque é a linha verde, né? Acaba tendo duplo sentido por ser talvez uma recuperadora de peças, linha verde. Mas no final é por causa da Avenida Linha Verde. Aí o Jonathan fala assim, pô, mas já tem a mecânica linha verde na esquina, nós vamos montar a linha verde aqui. Eu falei, não, cara, quem vai ter que mudar o nome da empresa é eles. Né? Nós vamos montar aqui, vamos meter uma placona aqui, se eles quiserem, eles que mudam o nome. Eu falei, não, acho que é a gente que vai. Aí eu falei pra ele, na época assim, eu falei, cara, a gente vai faturar R$1 milhão no próximo ano. Pra nós, assim, cara, era um número tão longe, que o Jonathan olhou pra mim assim, ó, se ele assistir, ele vai dar risada. Ele deu um sorrisinho amarelo assim, ó, tipo, tomara que você esteja certo. Colocasse como meta, né?
Dá como festa. Mas o que eu fiz, na verdade? Eu peguei o valor de cima para baixo, dividi por dias, dividi por horas, por peças e só trabalhar. Ó, tem que fazer esse número aqui para dar isso. Tem Pronto. que fazer isso. Olhou, é visível, compramos elevadores, tudo foi comprando aos pouquinhos, comprou elevador, comprou rampa, comprou isso. Já no primeiro mês que a gente montou lá, mesma coisa, a gente já teve que contratar um mecânico. Mecânico, muito fácil, às vezes hoje a pessoa olha e fala assim, nossa, 15 carros por dia, 20 carros por dia. A gente montou lá, cara, não tinha nada. Era um barracão sem placa, sem nada. O mecânico ficou sentado assim, ó. Ele falou assim, vai falir esse negócio aqui. Porque não entrava nem um carro na semana, cara. Aí começou um carro por semana. O nome dele é Paulo. O Paulo também ajudou nós muito no começo. E ele saiu de uma outra oficina para trabalhar com a gente. Ele ficava lá sentado. Eu falava, Paulo, calma, cara. Acredita, cara, daqui a pouco isso aqui vai estar cheio. Eu falei, mas não pode, cara. Eu falei assim, eu não... sem fazer nada. Ele ia lá cortar grama, pintava a parede. Ele falou, cara, não consigo ficar parado, cara. Não consigo ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Ia lá, limpava a grade, cortava mato, pintou parede, nossa, debaixo do sol quente, lá pintando lá fora. E o mecânico fazendo isso, cara, porque não tinha serviço. Aí começou um serviço, começou outro. Aí eu falei, pô, mas um mês ali, e agora? Agora a gente precisa de uma pessoa para atender. Aí contratamos a Mariana. A Mariana entrou com a gente também no começo. Hoje já não faz parte da equipe, faz pouco dia que ela saiu. Ela olhou também, não tinha serviço para ela, cara. Não tinha serviço nem para ela e nem pro mecânico. E nós ali com aquele custo rendendo ali, vai, faz assim. Aí eu tive que aprender a mexer com o tráfego pago. Eu falei, é o único caminho. Eu falei, não tem outra forma. Então, um dia você é peão de fábrica, outro dia você tem que entender de gestão de tráfego. Coisa do outro mundo. Eu tive que criar, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condição de ir lá e contratar uma agência e fazer isso, fazer aquilo. Todo aquele empenho que eu tive para aprender a trabalhar como orçador, agora eu tive que aprender a trabalhar com tráfego, aprender a trabalhar. Então, ou durante o dia a gente fazia o atendimento e à noite, estudo, curso, conhecimento, até que eu consegui fazer com que a oficina comece a rodar. E daí começa a chegar onde a gente chegou hoje, né? Começou a crescer. A gente chegou a ter 17 funcionários, peça para cima e para baixo, para todo mundo, e começou a atender a cidade toda. E a gente foi tomando algumas decisões que isso foi mudando, a gente foi conseguindo melhorar a margem de lucro, conseguir atender mais a oficina. Até então a gente não teve tempo de ir para o YouTube, puxar um Instagram, a gente só foi trabalhando, e a gente estava cego, só queria ver aquele número. Até que a coisa começou a abrir mais, a gente começou a contratar mais pessoas. Logo depois também já entrou a Patrícia, que faz a gestão financeira para nós. A Patrícia é uma pessoa que faz parte da história, a pessoa está com nós, uma pessoa que... Estou falando da Patrícia aqui, mas tem o Vanderlei, tem o Júnior que aparece no YouTube, o Henrique está com nós, o Daniel... o Vitor, o Eduardo, nossa, as pessoas dão sangue ali. E é o conjunto todo ali das pessoas ali trabalhando para que aquilo funcione. Aí a Patrícia entrou com a gente, ela conseguiu mudar, porque a Patrícia ela não veio de oficina. Ela conseguiu fazer a gestão do dinheiro nosso, ela consegue olhar os números. Eu falo para ela assim, Patrícia, tem alguma coisa errada aqui nesse número aqui, eu quero que você calcule isso para mim. Ó, mas pode ver isso nos 2-3 dias aí que tá tranquilo. 2 horas depois ela fala assim, tá aqui os números. Nós estamos errando aqui, ó. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui dá para melhorar. Se continuar assim vai dar errado. E através do conhecimento da Patrícia, desenvolvendo ali, um conhecimento que eu não poderia ter aquilo eu sozinho. Então, hoje, a Recuperadora Linha Verde ela não faz parte do eu. Existe todo um contexto que ele funciona. Então a gente está mais exposto ali nas câmeras, mas para a gente produzir um vídeo tem 12 pessoas atrás daquele vídeo. Aquilo não funcionaria sem o Vanderlei, sem a Patrícia. Hoje nós estamos com a Kathleen ali, a pessoa também que chegou sem noção nenhuma de mecânica, já está desenvolvendo. Mas a grande sacada foi colocar pôr uma pessoa na gestão do dinheiro. Pessoa que não está envolvida emocionalmente com o dinheiro.
Pessoa que ela só cuida ela só gerencia. Cuida dos Eu, quando eu números, né? vou... ela tem que comprar as coisas, porque se ela perguntar para mim, eu não compro. Então, a empresa, ela acontece com a permissão da Patrícia. Porque se a Patrícia falar, esse computador aqui tá meio velho, tem que comprar outro, eu vou falar, não, economiza isso aí, não compra não. E ela sabe fazer a gestão, ela vai lá, ela sabe que precisa, ela vai lá e compra. Então, eu dei o exemplo do computador, mas isso é em tudo, é toda a parte da gestão, é toda a parte de insumos. Ela sabe negociar banco, o banco tem o maior problema com ela, porque quando o banco liga para negociar, é ela que negocia com o banco, não é o banco que negocia com ela. Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, quando eu tiver condição, eu vou contratar uma pessoa dessa. Não, mas você tem que contratar para você ter condições, porque senão você não chega lá. É verdade. As barreiras, elas estão antes. E daí a gente começa a desenvolver um trabalho no YouTube, a gente começa a conhecer mais pessoas, como você, a gente conhece através da internet, a gente começa a ter infinidade, começa a conhecer pessoas, começa a se interessar por pessoas. Hoje a gente já conhece uma infinidade de pessoas, né? Através do canal, através do treinamento. Quando entrou a pandemia, foi uma coisa que assustou todo mundo, né? A parte de oficina até poderia ficar aberto, mas a cidade ficou abandonada. Já tivemos que tomar muitas decisões. E logo a gente teve mais tempo de iniciar os treinamentos, começar os cursos, e a gente foi desenvolvendo a parte da internet. E hoje o nosso intuito da internet, a gente vende curso, a gente não nega que ganha, a gente fatura em cima disso. Mas hoje o nosso intuito do YouTube de treinamento é a nossa oficina. Hoje a gente gera um valor, a gente sabe que produz que mais que a gente faz, produz que a gente se destaca. Existem várias pessoas que têm problemas e procuram nós porque a gente resolve. E o que adianta, às vezes, a gente resolver um problema se a gente não fala que a gente resolve ele? As pessoas não vão saber se você não tiver essa informação. Então a história da recuperação da vida começa muito antes do que a gente vê pela internet, né? Uhum. E hoje o que eu vejo é que as coisas estão muito focadas, às vezes, na produção. E a oficina está mais na gestão de vendas e na gestão do próprio dinheiro que está ali dentro. Porque você pode... Porque quando você trabalha, nem no meu caso ali, eu tinha uma renda de R$4.000 por mês, um faturamento bruto, que era na época, 4 alguma coisinha. Se eu errar 10%, eu errei R$400. É ruim? É ruim, porque é 10% de 4.000. Mas quando você erra 2 milhões, você erra R$200.000. Então, conforme você vai crescendo o seu faturamento, você não pode errar. Custa muito caro um erro. Você não vai pegar R$200.000 do banco para cobrir uma falha tua. Então, começa a se complicar muito mais. E nós chegamos no faturamento de 2 milhões em apenas 3 anos. Então, chegou um ponto que eu conseguia vender tanto, destacava tanto na venda, que eu tinha que segurar a minha venda. A gente não focava, eu saía a vender, a gente tinha um número de clientes que perdiam por falta de demanda deles, que a gente entrava no ciclo de falência deles, que a gente logo percebeu esse ciclo de falência. Isso talvez foi a sacada mais importante que a gente teve. Olhar assim e falar assim, pô, esse cara daqui 3, 4 meses ele vai estar falindo. A gente já tem que estar armando um outro cliente lá. E esse daqui ele já está na metade do caminho dele. Esse aqui começou agora, esse aqui tá. Eu conseguia entrar no mercado e fazer essa leitura. O ambiente que eu entrava, você fala, não, né? E tem pessoas que a gente faz a leitura e fala, não, esse cara aqui, ele é consistente. Esse cara aqui já está há tantos anos no mercado, esse cara é consistente. Então a gente conseguia fazer essa leitura e essa leitura fez com que eu trouxesse isso para a minha oficina, porque senão eu ia cometer o mesmo erro que eles. E por isso foi a importância de entrar uma pessoa com gestão financeira dentro do negócio. Na equipe, né? Na equipe. Acho que foi a grande sacada ali, foi que tudo tem a sua parte, mas se não tiver alguém que organiza o centro de tudo, as coisas ficam bagunçadas e
a maioria das oficinas hoje fecha com oficina cheia. Normalmente você vê uma loja de roupa fechar porque não entra cliente. Mas a oficina mecânica fecha cheia de carro. Muitas vezes troca de dono, existem vários fatores, mas nunca é por falta de serviço, né? Serviço. De gestão, né? Gestão, do atendimento. Então a gente foi melhorando esse monte de coisas. E o que mais que você pode perguntar aí para nós implementar? Não, é interessante, né? Que nem a gente diz, né? E também oficina cheia nunca foi sinônimo de dinheiro, né? A gente sempre falou e comentou aqui também, né, cara? Mas aí tu veio e falou agora pra gente aí também. Mas é bem bacana aí a tua história, né, cara? Ficou bem legal. Falasse que se arrependeu de ter saído, né, da Volkswagen. Imagina a mãe te apoiando, né? A mãe só fez assim, né? Ainda bem que tu tinha a tua esposa, né? Como se diz, né? E na história dela, daí... Ela hoje não trabalha contigo? Então, daí o nosso sonho foi dar um chute no balde, porque 2 anos depois eu falei assim, ó, sai do banco também. Então, o que a gente armou para nossa vida, o que a gente armou ali, em questão de entre 10 anos de vida ali que a gente teve, né, nessa transição, a gente chutou o balde de tudo. Aí hoje ela tá lá, não? Não, hoje ela cuida da casa ali, né? A gente tem 3 filhas. Uhum. A pessoa fala assim, mas para ele é fácil, né? Não, a gente tem 3 filhas. Quando eu tomei essa decisão, minha filha estava com... Ela não tinha nem 1 ano, porque ela foi ter a convulsão com 8 meses. Ela estava com 3, 4 meses quando eu pedi a conta. E logo depois veio outra, são 3 filhas. Então foi decisão tomada assim que... Se eu olhasse na razão, eu não teria feito. Olhasse assim e falar, pô, né? Como é que você fez e tal. Então, o que eu prezo hoje? Então, a gente tem um treinamento online onde a gente ensina a parte técnica. Mas eu vejo que a parte técnica é algo até que se a pessoa tiver disposição, ela consegue. O que o curso é vantagem? Você também tem um treinamento. A pessoa coloca 5 anos de trabalho na frente. Você dá um salto de 5 anos. Em vez de ficar trabalhando de madrugada, eu teve os amortecedores que eu peguei, porque logo quando eu comecei a trabalhar com mecânicos, a gente começa a trabalhar com carro rebaixado, a linha popular, Corsa, Palio, Fiesta, é o que todo mundo vende, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo é o mais fácil. Eu falei, pô, a gente tem que mudar isso daí, a gente tem que trabalhar com BMW, Mercedes e tal. E daí eu chegava pro mecânico, chegava, ô Guilherme, eu trabalho aqui como amortecedor recondicionado, eu quero... Você não tem uma BMW pra gente fazer um teste, alguma coisa? Eu falei, não, cara, nem pensar. Daí a gente vai usar nos carrinhos só, isso daí, BMW, e os caras foram me desanimando. E eu tinha aquilo comigo, falei, não, a gente vai ter que ter uma oficina, trabalhar próprio, só que a gente tem que ter o conhecimento antes. Então quando chegava vamos supor, o cara chegou aqui com um amortecedor de uma BMW. Olha, quanto é que custa? Eu falei, custa X para fazer, como é que você faz? Eu falei, consigo te entregar para amanhã, até o meio-dia. O que eu fazia? Das 8 às 6, meus funcionários trabalhavam na empresa. Eu nunca pedi para eles ficarem até mais tarde. Das 6 até as 8 às 6 do outro dia, aí era comigo, meu amigo. Aí eu pegava aquele amortecedor de BMW e virava a noite com ele. Até resolver. Eu me lembro do amortecedor de Santa Fé, que por causa do tamanho da camisa, eu vi o dia amanhecer, cara. Aquilo não funcionava de jeito nenhum. Eu pegava o amortecedor, pressurizava, acontecia alguma coisa, ou dava falta de ar, acontecia de tudo. Quando eu vi o dia amanhecer, o amortecedor funcionava. Porque a gente não tinha essa informação de importar, a gente tinha a informação dos tradicionais, dos né? tradicionais, do Corsa, do Cofap. Aí quando vinha essa diversidade, aí a gente foi, naquela época a gente ia montando os grupos do WhatsApp com pessoas que estavam aprendendo também, ia formando ideias, mas eles também não tinham essas informações. Então, esse ramo do recondicionado ainda é um ramo novo para essa parte de quem realmente abre o amortecedor e quem faz da maneira certa. Para quem consegue trabalhar lavando e pintando, isso daí até é um mercado maior, mas o mercado de você aprender a fazer o amortecedor e ter o domínio dele, entender o que faz, ainda são poucos que realmente
consegue desenvolver esse trabalho. Porque foi um trabalho que foi desenvolvido aí questão de no máximo 5 anos para trás. Então é um mercado que está aberto para todo mundo ainda, é um mercado muito grande, mas você também deve ter passado muita noite acordado para fazer funcionar um amortecedor. Já. Tá vendo? Eu passei 3 dias que eu te falei que não consegui fazer pressão no amortecedor aquela vez. Fiquei 3 dias grudado, não conseguia. E aí? Não tinha para quem correr, que nem eu te falei, não deu. Chegar lá pro cara, eu não tô conseguindo fazer a compressão aqui, a tração, como é que faz? Tu me ensina? O cara não vai me ensinar, né? O cara já trabalha há 40 anos, era o único que tinha na cidade, ele vai dizer, cara, te vira. E aí, cara, daí foi, que nem eu falei, eu tive que ceder muita coisa, né? Tive que ficar ali empenhado, tenta de um jeito, tenta de outro, olha, estuda, avalia. Eu costumo dizer para quem acompanha meu trabalho, através dos alunos até, é assim, eu disse aqui que em 3 anos eu consegui um faturamento de 2 milhões de reais. Mas tá errada essa afirmação, porque na verdade são 10 anos. É. Só que eu fiz ele em 3. Uhum. Quando eu tive esse primeiro impacto que eu tive, que eu falei para minha esposa que eu estava arrependido, que deu tudo errado, eu tive que tomar umas decisões ali, não foi só sair vender. Eu falei para minha esposa assim, eu vou ter que dar um apagão. Eu vou dar um apagão na minha vida. Mas foi um apagão. De lá, aquele primeiro ano que eu trabalhei, foi só para amortecedores. Lá não teve jantar na casa da sogra, não teve saidinha de cervejinha, não teve nada, absolutamente nada. Foi um apagão. Minha filha já estava um pouquinho maiorzinha, a outra, a pequena, novinha ali com 8 meses, 1 ano. Foi um apagão, eu não via elas. Eu trabalhava das 7 da manhã, 7 da manhã eu já estava na minha empresa, e eu saía de lá meia-noite. Todos os dias, de segunda a segunda, não importa se era domingo. Outro barracão era perto da minha casa, eu não ia almoçar em casa, para não perder tempo. Comprava marmita, comia de marmita, à noite fazia lanche, fazia pão. Foi um apagão ali de 1 ano direto, apagão assim, apagão mesmo. Ninguém me viu mais, me afastei de muita gente, porque os interesses vai mudando, são poucas pessoas que entendem essa trajetória sua, e realmente foi um apagão. Ô, Lincoln, vamos sair? Não, não vamos. Ô, Lincoln, tem aniversário? Não vamos. Tem aniversário das crianças? Não vamos. Mas é importante, tem apresentação da criança? Não vai. Então, foram 10 anos que eu fiz em 3. Então, foi muito suado. E quando começou a oficina, praticamente foi a mesma coisa também. Eu já logo quando eu comecei a mexer com o YouTube, eu tive que aprender o Adobe Premiere, cara. O mecânico lá da linha de produção da fábrica da Volkswagen saiu, veio mexer com graxa, mexe com amortecedor o tempo todo. E de repente tem que pegar um Adobe Premiere e editar um vídeo. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Fui lá e comprei um curso online. Por que comprei um curso online? Porque, cara, eu vou ficar no YouTube procurando como fazer isso, como fazer aquilo, e eu vou perder muito tempo. Eu encurtei tempo, comprei um curso online, em vez de eu ficar 1 ano pesquisando, mais 1 ano treinando, não, comprei o curso online, o cara me deu as informações, tudo mastigado. Ainda eu me lembro que eu falei para minha esposa assim, eu preciso de 2 finais de semana, inteiro. Ela pegava as crianças, ia para casa da mãe dela, voltava só à noite, já que as crianças tomaram banho. Domingo ela ia lá de novo, e eu ali estudando, praticando, para hoje eu conseguir fazer o domínio do Adobe Premiere. Hoje eu faço a edição de vídeo, hoje eu consigo fazer. Até para não ficar dependente de uma empresa, né? Então, hoje eu consigo fazer a gestão de tráfego da empresa, hoje eu consigo fazer edição de vídeo. Para mim, às vezes uma pessoa que já trabalha com gestão, às vezes uma pessoa nova, para eles são normal porque eles já cresceram nesse mundo, mas eu não, cara, eu sou lá do chão de fábrica, né? Então, para mim, essa criação que eu tenho hoje é muito grande. Só lembrando que eu falo que eu fiz, mas por trás de mim tem uma estrutura toda, né? Para não ficar aquela coisa egocêntrica, né? Sim, não. Mas para eu estar sentado no computador, tem outras pessoas administrando, tem outras pessoas produzindo. E tem outro cumprimento bacana também, que como eu vim da indústria, não entendia nada de carro, comecei a mexer com amortecedor, aprendi amortecedor
na prática, trabalhando. Quando eu peguei o meu primeiro amortecedor, eu não sabia do que era. Meus funcionários que entraram também não sabiam trabalhar. Foram treinados através daquilo ali. Ninguém chegou assim, contratou o cara que já sabia, então, aí é fácil, aí até eu. Não, mano. Através do meu conhecimento, que foi treinado os outros ali. Só que, e quando eu montei a oficina, como é que foi daí? E agora? Foi do dia para noite. Quer aprender a desmontar, montar? Beleza, eu fiz o tráfego ali. Ah, tá. Caiu o carro. E daí? Aí, tem o mecânico. Aí já logo eu percebi que o mecânico também tinha as falhas dele também, que ele também não resolvia tudo. Falei, agora eu vou ter que aprender a ser mecânico também. O que eu fazia? Eu me lembro que o meu primeiro carro que eu coloquei na oficina, esse carro deu errado. Não ia dar certo mesmo. Esse carro deu errado. Mas eu consegui colocar uma Santa Fé na oficina, consegui falar pro cara, deixar o carro ali, o cara foi embora e deixou o carro ali. Falei assim, e agora, cara? Beleza, fazer o amortecedor você sabe fazer. Trocar 2 parafusos embaixo, do trecinho do coxinha você tira. Mas e o barulho que tem que resolver? Como é que resolve o barulho? Suspensão não é trocar amortecedor, não é trocar um pivô. Suspensão, cara, é você resolver um problema. É você ter um barulho e você saber diagnosticar o problema. E daí, como que eu vou ter base sobre isso? Sai na rua e Santa Fé, quem sabe, né, cara? E é um problema esses carros aí, né? Eu ia falar, né? Qual que era a minha estratégia? Eu deixava o cara ir embora, prometia o carro pro final da tarde, do mesmo jeito que eu prometia os amortecedores da BMW e não sabia fazer, amortecedor de Land Rover não sabia fazer. E a solução que eu encontrei naquele momento foi pegar o carro, que foi no caso da Santa Fé, o cliente deixa o carro, o cliente vai embora, eu vou até a oficina do Marinho, e lá na oficina do Marinho ele me ajuda a fazer o orçamento. Lá ele tinha rampa de geometria, a gente balançava o carro junto, e através dos barulhos ele ia me mostrando. Ele falava assim, esse barulho aqui é da bieleta, esse barulho aqui é da bucha de balanço, é assim que você testa a bucha de balanço, é assim que você vai seguir os passos, vai andando com o carro. Então eu fiz isso por vários carros, várias oportunidades que ele me deu de ir lá na oficina dele. O Marinho foi uma pessoa que eu conheci através dos amortecedores, que foi através da minha primeira venda. O Marinho também foi uma pessoa, teve outras pessoas que me auxiliaram também na parte de orçamento, me ajudaram muito. E eu montei uma oficina sem ter conhecimento de mecânica. Então, para mim, a minha dificuldade foi essa. Eu tive que meter a cara, falar que sabia fazer e sem saber, mas o meu compromisso era entregar o carro perfeito para o cliente. Eu só tinha esse trabalho de, muitas vezes, ter que levar o carro numa outra oficina para me ajudar no diagnóstico. Porque trocar uma peça, aí é fácil. Você pegar e trocar um pivô, trocar um terminal, isso nunca foi dificuldade. A dificuldade da suspensão é você identificar o problema. Então, quando a gente ficava assim, um terminal de direção. Então, vamos trocar o terminal de direção. Tem que comprar ferramenta, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Isso não era o problema. O problema é você andar com um carro e identificar um problema. Muitas vezes você pega uma BMW que chega lá com barulho. Beleza, o amortecedor está ruim, mas é só amortecedor? Tem mais coisas? Como que você faz para avaliar? Hoje em dia a gente tem muita experiência, hoje em dia a gente já domina essa área. Questão de suspensão, geometria. A geometria também eu tive problema quando eu montei, não tinha conhecimento. Liguei para o Nonato Alinhador, paguei o curso dele, fui lá, aprendi. Então a parte de comprar cursos foi uma coisa que me alavancou muito meus negócios, porque eu ganhei tempo, né? Então o que eu tinha oportunidade de comprar curso eu comprei, encurtei o tempo. Isso faz com que nós estamos no mercado há 7 anos e agora a gente consegue desenvolver um produto bacana, entrar na internet um pouquinho mais forte. Mas agora a gente já começa a ver que a recuperadora Linha Verde, daqui para frente, é só crescimento, analisar futuras novas lojas, e agora é só seguir essa receita do bolo para frente, né? Manter, né? Seguir a receita, como se diz, né? Bom, galera, então, tem mais alguma coisa para falar aí, pessoal, da tua história, né? Olha, eu acho que por hoje aí... A história, se eu pudesse aí, nós ficávamos 6, 7 horas contando mais detalhes, e tem muitos detalhes, né? Tem muitas decisões que a gente tomou nesse longo dos tempos aí. Né? Mas tudo se vai na mentalidade, tem que se preparar para isso, né? Um conselho aí para o pessoal que está iniciando aí, que nem
como tu tomou aquelas decisões ali, às vezes as pessoas que vão estar assistindo também, né? Tem pessoas que vão ter que tomar aquela decisão, algum conselho aí para uma pessoa que possa talvez até ajudar aí. Olha, um conselho meio difícil. Eu vou falar algo que eu fiz, que possa talvez. agregar a vocês aí que estão tomando essas decisões. Eu sentei comigo mesmo, eu fiz uma lista de tudo que poderia tomar meu tempo. Tudo. Ah, antigamente eu não tenho nada contra quem toma cerveja, mas eu olhei para aquilo e falei que isso vai me agregar? Não, então eu tiro. Tudo que aquilo poderia me fazer o mínimo detalhe de tirar minha atenção ou tomar alguma atitude ali, eu eliminei. Então eu fiz uma lista de tudo que poderia tomar meu tempo. Vou dar uma saidinha no parque, tirei. É meio que realmente foi um apagão mesmo. Eu tive que ganhar tempo. Eu ganhei 10 anos em 3. Mas hoje o resultado vem legal também. Então hoje eu consigo recuperar o meu tempo que eu tive através do meu resultado de hoje. Então hoje eu consigo ter esse retorno. Então a minha sugestão é isso, é você olhar para você e imaginar tudo que está tomando o seu tempo hoje. E se você eliminar o que você toma do seu tempo hoje, você colocar aquilo em tempos produtivos, você vai crescer em forma exponencial e você não conseguir segurar teu crescimento. Você vai ver que tão grande você cresce se você focar realmente em tomar uma decisão de eliminar o que você tem de perda de tempo. Interessante, é isso aí. Bom, galera, eu acho que a gente vai encerrando aí, né, Lincoln? Já ficou quase 2 horas de vídeo, né? Quero agradecer, né? Agradecer a visita aí do amigo também, a participação. Cara, é bem importante pra gente, né? A história também ficou muito boa, a gente ficou, né, feliz em conhecer, né? Como eu falei, fiquei até arrepiado ali. A gente se identifica também, né? Então agradecer a viagem até aqui, porque andou umas 3 horas para vir até aqui participar do nosso Suspencast. Para nós é importante, né? Obrigado de verdade. É isso aí. Eu vou agradecer também a sua recepção, a sua esposa que está aqui com a gente também. Somos muito bem atendidos. Gostei demais dessa oficina, cara. Nossa, é fantástico. Bastante coisa, brilho o olho. Cara, o cara é um engenheiro aí. O cara é engenheiro. Muitos projetos para frente aí que. Né? Agradecer a minha esposa, que esse projeto também é dela, Suspencast, né? Então, é isso aí. Obrigado aí, galera. Valeu. Só para terminar aqui, só para não esquecer, atrás de mim tem pessoas muito importantes que eu tenho que agradecer também. Beleza, rapaziada? Valeu, obrigado aí. Até mais. É.